Olá, tudo bem? Mais um episódio do Talk SD. Hoje um programa especial, mas antes de mais nada quero agradecer a sua audiência e convidá-los a curtir, a compartilhar, fazer seus comentários e deem sugestões de pautas para os próximos programas. Hoje aqui nós estamos recebendo aqui o Felinto, que é coordenador da FATEC, junto com o nosso time aqui do Inspira Sampa, o Ricardo Abinader, que é o coordenador, e a Adriana também, que faz parte dessa equipe maravilhosa aqui, que eu tenho muito orgulho de participar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer. Agradeço o convite, né? Eu acho que é um prazer estar com vocês. Eh, Desde de pequeno eu sempre tive o desejo de conhecer a Prodan por dentro e participar agora de um podcast com vocês. Eu acho que é um momento bastante histórico aí para mim. Obrigado, viu? A gente é que agradece. Ricardo, o tema hoje é inteligência artificial e cidades inteligentes, né? Eh, Você aí, seja bem-vindo aqui ao programa. Você está na tua casa e vamos lá, vamos tocar o barco aí. Sim, bom, primeiro agradecer aí, eu acho que é a segunda vez que eu participo aqui do Talk SG, né? O pessoal está acostumado a me ver lá no Decodifica, né? Então, muito obrigado aí pelo convite aí do Leandro. Legal ter bem-vindo, Felinto, aqui para o nosso time, Obrigado. né? Então, o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Como o Leandro bem falou, sobre cidades inteligentes, sobre IA, né? E aí, eu gostaria que a Adriana começasse aí o nosso debate com alguma questão, e aí eu e o Felinto a gente vai navegando em cima aí da sua conversa. Fechado. Felinto, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais você e um pouco do que é a FATEC, você puder falar um pouquinho do breve histórico da FATEC, qual a missão, a gente agradece. Claro, claro. A FATEC é um equipamento, assim como a Prodan, né, do governo do estado, no caso, a FATEC do governo do estado de São Paulo. Nós temos hoje mais de 95 FATECs no estado como um todo, né? Então, atendemos aí mais de 150, 200 mil jovens alunos para o ensino superior, e a gente está vinculado ao Centro Paula Souza, que também tem dentro do Centro Paula Souza as escolas técnicas, que são as ETECs. As FATECs e ETECs têm mais de 60 anos no governo do estado, né? Então foi um projeto pioneiro para desenvolvimento do estado como um todo, né? Assim como eu acredito que o Inspira vai trazer aí uma série de iniciativas para continuar num ambiente municipal esse desenvolvimento. Hoje, como Centro Paula Souza, como FATEC, nós temos ali a incumbência de conseguir propiciar a inclusão dos jovens e dos munícipes, né, ali em cada um dos municípios de São Paulo, para que o desenvolvimento, não só social, mas também econômico aconteça. Então, se vocês observarem, é um fato aí bastante curioso, as FATECs elas estão sempre localizadas em regiões que necessitam de desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Então, aí uma característica diferente da FATEC, né? E hoje, junto, claro, né, com o Senai, também com o próprio Senac, é uma das instituições com maior tradição e melhor nível de formação do ensino superior, mas numa diretriz tecnóloga, né, ou tecnicista. Legal. Agora que a gente conheceu um pouquinho da FATEC, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para minha brasa aqui, né? Bora. Parte da tecnologia, né? Fer, então, até para a nossa audiência entender um pouquinho melhor, perguntar a pergunta básica, né? O que são cidades inteligentes? Assim, eu vejo o caso de São Paulo, né? E aí já vou emendar uma segunda pergunta nessa primeira, né? Ou seja, o que são cidades inteligentes e se São Paulo é uma cidade inteligente, né? Eu vejo muito São Paulo como uma cidade. Eu sei que cidade digital e cidade inteligente tem Relação são ali. termos bem relacionados, né? Então eu vejo, por exemplo, São Paulo como uma cidade que hoje tem muitos serviços digitais. A Uhum. gente tem o SP 156, que é o cidadão consegue ir lá fazer. Então, uma série de serviços que hoje a Prefeitura de São Paulo ela disponibiliza aí para o cidadão que ele consegue fazer isso, não necessariamente indo para algum equipamento, Uhum. né, claro, a depender do caso, né? Então, gostaria que você falasse isso, um pouquinho sobre o que é cidade inteligente, em que nível São Paulo estaria de cidade inteligente na sua avaliação, como profissional da FATEC ou como cidadão que Uhum. consome aí esses serviços e vive o município, né? E como é que e o caminho que São Paulo aí precisaria trilhar para que ela se sofistique, né? O que se precisa se implantar numa cidade que nem São Paulo ou uma cidade qualquer para que ela tenha esse selo, esse rótulo de cidade inteligente? Legal.
Puxa, uma pergunta boa, Ricardo. E é bacana fazer um paralelo, porque quando vocês me convidaram, né, para participar, eu pensei um pouco e falei, puxa, que interessante, né? Dentro de uma agenda de SG, é legal essa discussão, né? Porque quando a gente fala de cidade inteligente, a gente começou a discussão das cidades inteligentes olhando muito para o que seriam equipamentos físicos facilitando a vida do munícipe, né? Basicamente foi isso. Então, veio inicialmente o conceito de IoT, né, internet das coisas aplicada. Então, como que eu tinha ou teria, por exemplo, um semáforo inteligente para pessoas que possuíssem algum tipo de deficiência visual, por exemplo, ou eventualmente a questão do semáforo para poder coordenar tráfego, mas sempre numa visão muito física da coisa, né? E hoje a gente tem olhado ali para o movimento das cidades inteligentes, ela ampliando muito esse olhar, indo para um caminho, inclusive, de planejamento a partir de dados, a partir de captura de informações, o tratamento dessa informação, para que o inteligente saísse de uma aplicação física para uma aplicação mais conceitual, mais abrangente. E aí eu acho que faz todo sentido essa agenda de falar de Smart Cities com a agenda de ESG, porque hoje, por exemplo, nós temos no Brasil a primeira, né, do Brasil, mas a cidade inteligente considerada a mais inteligente do mundo. Olha que legal, que é a cidade de Curitiba. E como que eles conquistaram esse título em 2023 de cidade mais inteligente, disputando com Nova York, com Oslo, com uma série de Amsterdã, com uma série de outras cidades potenciais? Foi a maneira como eles fizeram todo o planejamento urbano, todo o planejamento de mobilidade e todo o planejamento de sustentabilidade do município, a partir de dados gerados pelos próprios munícipes e todas as interações que acontecem lá. Então veja que hoje, como eu disse no começo, Smart Cities era a aplicação de tecnologia diretamente para facilitar o acesso da população. E nesse momento a gente está falando de um nível de sofisticação em que Smart City é aquela que melhor desenvolve conhecimento e inteligência com os dados da própria cidade, para que ela seja mais pulsante, para que ela se desenvolva de uma maneira equilibrada e que ela consiga dar qualidade de vida para o seu cidadão. Exatamente. E isso, o que você passou para a gente consegue conectar aí, então, urbanismo, né, desenvolvimento social, Com certeza. sustentabilidade, enfim, eu acho bem bacana tudo isso, né, esse tema que é muito atraente, né, para nós, e eu acho que conectando essas pontas, a gente consegue implantar um sistema e aí trazer para cá, falar de SD, falar de Sim. sustentabilidade, de governança, não é isso, Adriana? E como a academia consegue participar, consegue antever, consegue fazer parcerias para poder implementar tecnologias, consegue ver, perceber as necessidades da cidade e pode, de alguma forma, ajudar a implementar, soluções para que isso possa ser possível para ajudar o munícipe nesses desafios. Legal. Até para concluir a resposta ali para o Ricardo. Quando a gente pensa no município de São Paulo, eu vejo hoje, né, embora Curitiba tenha ganhado o título, que nós temos muito acesso e muito recurso, né, Ricardo? Então, acho que teve um primeiro movimento, que eu acho que aí é derivado ainda do que a gente passou como pandemia, que foi a digitalização de todos os serviços públicos. Assim, sem sombra de dúvidas, eu acho que a nível municipal a gente fez um excelente trabalho, estadual um bom trabalho, e federal para algumas iniciativas, infelizmente ou felizmente, mais relacionado ao fisco, mas a gente também evoluiu, assim, consideravelmente. Então, olhando para esse prisma, eu acho que São Paulo, como município, começou a dar um passo muito bom, ou caminhar numa direção muito boa, que já é esse processo de coleta de dados, esse processo de tratamento de dados, esse processo de chegar na ponta para entender o que o munícipe precisa naquele momento ou o que ele precisou naquele momento. Talvez, e aí não querendo dar uma graduação de nota, mas talvez os próximos passos quanto a um planejamento, né, seja plurianual ou planejamento do município como um todo, se considerar dados que já foram gerados e estão sendo gerados, eu acredito que a gente vai ter um salto ainda maior de desenvolvimento, considerando os conceitos de Smart City. Hoje, eu acho que também tem uma complexidade do município de São Paulo que é diferente das outras, que é, embora geograficamente não seja tão grande assim, mas em termos de densidade, população é muito grande. Então, resolver problemas com muitas pessoas às vezes é mais difícil, porque você requer infraestrutura para isso acontecer. E nem sempre a população entende, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, hoje a região da Zona Leste,
a gente tem mais de 1 milhão de pessoas concentradas naquela região. E isso equivale a muitos municípios do Brasil, né? A países da Europa. Então veja que pensar no conceito, eu acho que o primeiro passo, São Paulo, né, no caso como município, já deu, que é a coleta de dados. E os próximos passos, eu acho que vai depender de como nós, como município, fizermos o planejamento. Por exemplo, a gente tem a descentralização já da prefeitura, né, com as subprefeituras, as prefeituras regionais, qualquer que seja o termo que a gente queira utilizar. Dependendo da autonomia e da maneira como a gente utilizar os dados lá na ponta, eu acredito que a gente começa a ter alguns clusters, né, de jargão de tecnologia, mas Sim. a gente começa a ter alguns núcleos em que esses núcleos passam a dar essa roupagem de São Paulo como uma cidade inteligente, capaz de gerar inteligência local para que depois a gente consiga fazer com que essa inteligência ela sirva de maneira globalizada. Então, acho que esse é um bom caminho. Aí, seguindo para a resposta aqui da Adriana, eu não vejo hoje, e pode ser um pouco aí do que a gente vem passando em termos de experiência no mercado e também como empreendedor, eu não consigo mais ver essa distinção entre ambiente público, ambiente privado e instituição de ensino, né? Eu acho que essa maneira de olhar, né, esses pilares, ela acabou distanciando muito, porque ela fez com que a gente olhasse muito individualmente, cada um para o seu pedaço, né? E aí, felizmente, hoje eu estou numa instituição que ela é uma instituição que é um equipamento público, mas que tem toda uma forma de atuar que não é 100% como público e acaba tendo uma diferença ali. Mas também não é uma instituição privada, então a gente precisa aprender como ela se relaciona com esse contexto. E por que eu estou colocando a FATEC, né, como exemplo? Porque hoje a FATEC está sendo um bom case no estado inteiro de criação e desenvolvimento de ICTs, que são institutos, né, de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, e esses institutos eles estão 100% atrelados a empresas. É claro que aí tem todo um contexto ali, né, de leis de incentivo, renúncia fiscal e assim por diante, mas já é olhar para um equipamento de ensino superior ou tecnológico como sendo um braço de desenvolvimento, de inovação dentro das empresas privadas, por exemplo. Então, eu enxergo, Dri, que nesse caminho, as cidades, para se desenvolver, naturalmente elas precisarão criar um diálogo muito mais próximo e muito mais intenso com todas as instituições de ensino. E quando eu digo todas, é porque às vezes a gente olha só o ensino superior como gerador de inteligência, né? Então, privada, pública, confessional, qualquer que seja o modelo. Só que quando a gente olha para a formação do munícipe, ela está majoritariamente concentrada nas escolas do Estado no ensino médio, né? Ensino Fundamental 2. Se nós não trouxermos essa galera para dentro da conversa, a gente não vai ter profissionais potenciais no futuro. A gente não vai conseguir fazer com que eles enxerguem a função deles como cidadão, a função social deles dentro desse contexto. Então, acho que essa conversa ela é extremamente importante para as cidades evoluírem. Isso é até importante o que o Felinto colocou, que realmente tem essa, até para esclarecer aqui, tem essa divisão da educação. O Sim. ensino fundamental é do município, Exato. ensino médio é do Estado, claro que há interseções, Ponderações, né? há exceções, né? E ensino superior geralmente é nível Privado. federal. Ou Federal privado. e o privado, né? Exato, Privado atravessa todas essas camadas. Mas quem faz a regulação e responsabilidade é o federal. Isso. Tá? E voltando aí um pouquinho da fala do Felinto, que eu acho legal, e também pegando esse aspecto de sustentabilidade, essa consciência que as pessoas estão tendo agora, e principalmente nós, profissionais de tecnologia, e os gestores públicos, de que hoje um dado de uma determinada eixo ou camada de cidade inteligente, ele impacta, ele atravessa uma série de camadas e eixos de cidade inteligente. Então, eu vou dar um exemplo, mobilidade, que é emitido de gás de mobilidade do transporte, vai impactar em saúde, né, do cidadão, que ele respira ali, dá um problema de pulmão. Se você está tendo mais, aí impacta na economia, porque você tem que investir mais dinheiro em saúde por conta disso, que pode fazer com que o Estado tenha menos recursos e aí vai impactar numa série de coisas, segurança e tudo. Então, esse conceito de cidade inteligente, eu acho interessante também aquele dado, ele já não necessariamente ele está isolado ali dentro de um tema. Né? A gente já tem essa consciência de que ele tem todo um desdobrar, né? E que é interessante esse dado ele se confrontado com outros dados de outras disciplinas, de outras camadas, né? Pensando em ODS e ESG. Né?
E eu acho que assim, legal, Ricardo, você colocar essa visão, porque muitas vezes a gente não tem esse olhar data-driven, como o pessoal diz, né? Essa questão da gestão orientada a dados. Então, quando a gente começa a perceber a geração de dados e os contextos que os dados são gerados, a gente tem ali todo um direcionamento exatamente para entender as causas e os efeitos, né? Então, quando a gente enxerga, puxa, um município brasileiro ganhou ali o prêmio de cidade mais inteligente do mundo, e o que ele fez no final foi construir um bom planejamento a partir de dados, é exatamente o que você disse, assim, como que eu consigo resolver as questões de saúde, mas não construindo mais hospitais, e sim, de repente, melhorando toda uma estrutura de mobilidade, dando condição de que o transporte público seja mais efetivo, seja menos poluente. Como que eu consigo, por exemplo, resolver questões de alimentação, não, de repente, distribuindo obrigatoriamente a comida, mas construindo, de repente, uma cultura de cultura de utilização do alimento 100%, uma cultura, por exemplo, do que são os alimentos melhores, levando informação dentro, de repente, das escolas do infantil. Ali, os jovens, né, ou as crianças de repente, 6 a 8, 9 anos, para que eles comecem a entender que a melhor alimentação, de repente, ela é mais, entre aspas, efetiva para ele ao longo da vida, vai melhorar não só a qualidade de vida dele, como também a saúde. Então, são várias questões que, ao meu ver, o dado pode dar para a gente como insumo, como subsídio. Eu gostaria de fazer um bate-papo aí, um bate-bola com a Adriana e com o Felinto, antes de entrar em IA, porque a gente tem uns desafios para a implementação de tudo isso, né, que a gente está falando aqui. E um dos desafios é a formação, né? Ter Sim. criação de profissionais qualificados para desenvolverem e aplicarem. Vocês são professores, então vocês podem falar um pouco mais sobre isso. Qual que é o desafio, né, da formação, fazer o jovem entender, olhar para o lado da tecnologia, da sustentabilidade, hoje que a gente vê um monte de coisa acontecendo aí. Qual que é o desafio do Legal. ensino aí? Eu acho que hoje, nivelamento de conhecimento. Eu acho que hoje, quando você entra numa sala de aula, o problema é nivelar conhecimento. Você tem muita disparidade, né? Você tem um pool de alunos, um conhece mais, o outro não conhece, outro não teve base nenhuma. Um entende, não sabe nada sobre interpretação de texto, o outro sabe. Então, nivelar conhecimento. Então, acho que hoje o problema é exatamente esse. Então, o professor, ele fica numa situação de ele tem que trazer uma aula que seja interessante, mas ele não pode também trazer um nível muito alto, senão ele perde uma parte da sala de aula. Ele também não pode trazer uma aula que seja de um nível muito baixo, senão ele também perde um pedaço da aula que passa a ser desinteressante. Então, acho que hoje o problema é nivelamento de conhecimento. E aí até vou pegar meu comentário, vou deixar o Felinto comentar, obviamente, e vou fazer assim, concordo com você sobre a necessidade de trazer conhecimentos básicos, até entendo que conhecimentos sobre Constituição, sobre direito do consumidor deveria ser, né, educação básica, até para o cidadão saber sobre seus direitos. E aí, como que eu posso fazer essa parceria, né, com o ensino médio para poder trazer ele junto nessa parceria, né? Então, quando você responder, se você puder falar um pouquinho Claro. disso, eu agradeço. Mas só um comentário antes, Fica à Felipe. vontade. Peço até tomar liberdade de Uhum. interferir. Manda ver. A gente tem uma série de desafios aí, né? Conforme colocou a Adriana. A gente tem um currículo, né, de ensino aí que é um pouco mais antigo, a gente passou por isso, a gente aprendeu. Só que hoje a gente fala de educação ambiental, a gente fala de educação financeira, a gente fala que precisa implantar, porque precisa ensinar a galera a usar isso aqui, usar o celular, usar o computador, usar a tecnologia. Então, assim, precisa, vou colocar para vocês também, precisa ter uma mudança de currículo, de grade, enfim, Claro. São vários desafios, né? Vocês muita viram a coisa. angústia da Adriana aí na hora de responder. Então, engraçado, ontem, eu acho que por volta da meia-noite, meia, 1 hora da manhã, eu estava falando com meu filho exatamente sobre isso, né? Eh, e qual foi o ponto da conversa com ele, né? Ele fez vestibular e passou numa estadual, em outro município, e ele resolveu não ir e tá fazendo uma outra faculdade. E para mim, ok, tem 19 anos, vai ter tempo pra caramba para estudar.
Só que a angústia dele foi a seguinte: puxa, por que tem que ter o vestibular? Essa foi a pergunta, né? Então a nossa discussão ontem meia-noite começou por conta disso. Por que tem que ter um vestibular? E eu também acredito que o ideal seria não ter um vestibular. Sou 100% a favor disso. E na nossa conversa, eu acho que encaixa tudo o que a gente está falando aqui. Porque o vestibular, no final das contas, é para conseguir fazer com que uma quantidade de pessoas acessem, porque a gente tem um recurso finito, né? Então vamos partir desse pressuposto. E ao mesmo tempo, é para que a gente consiga diminuir um pouco a questão que a Adriana trouxe. Como que eu nivelo o que eu tenho em sala de aula para conseguir levar uma visão e uma formação mais especialista, mais especializada, para alguma área qualquer que seja. Então, eu estou tirando o peso do vestibular como sendo algo que segrega, mas sim como sendo uma forma de você homogeneizar um grupo. Basicamente isso. Agora, por que eu falei do vestibular? Porque olhando para o que a própria Adriana trouxe como angústia, e você também, hoje a gente não tem um processo de formação em que a gente potencialize o indivíduo e que a gente dê condições do indivíduo se desenvolver à medida e nas condições que ele tem. E aí vou tentar exemplificar aqui, tá? Eh, Quando a gente olha, por exemplo, para pessoas que moram em regiões mais periféricas, elas têm diferença desde acesso à informação, tecnologia e alimentação. Então note que esses 3 itens, eu estou falando de 3 e tem muitos outros, Uhum. com certeza eles vão impactar na qualidade, na intensidade, em todo o conhecimento que esse indivíduo vai gerar. Quando eu olho para esse contexto, veja que nós deveríamos, como Estado, propiciar a ele uma condição diferenciada de formação, para que ele possa chegar em um vestibular com total condições para estar nivelado com todos os outros. Não é igualdade, é equidade, né, que o Exato. pessoal Boa, coloca, boa, né? exatamente. Então, quando a gente olha para, eu estou falando assim de São Paulo, tá? Não estou falando de Brasil, que é um outro Sim, sim. universo. É. Então, quando a gente pensa em São Paulo, já tem isso. Então, respondendo as perguntas aqui, né? Eu acho que a gente teve, como Brasil, transformação no currículo, mas eu acho que a gente tem dificuldade de implementação. Certo. Em 2018, 2019, sei lá, eu fui conversar pessoalmente com o professor Caligari, que foi um dos secretários de educação. E a minha angústia era a mesma dele, a gente não forma professor. Então, como a gente quer formar pessoas se a gente não forma professor? A gente já está pecando lá atrás. Uhum. Então, assim, a angústia do professor Calegari era, pô, Felinto, a gente não está formando professor. Tipo, não vai ter quem ensine o jovem no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental 1. Porque a minha preocupação era como eu melhorava a faculdade. E na nossa discussão foi, cara, não, a faculdade não é um problema. A faculdade, o problema Eu está não, antes. eu não vou lembrar os números, mas eu vi uma matéria sobre estudo sobre graduação, que as graduações que para formação de professores Não forma. não está tem. formando, tinha Exato. cursos que tava zero Sim, pessoas ali, sim. claro, era um recorte, eu não me lembro qual Mas era. economicamente ele não dá lucro, dá prejuízo. Não tem apelo. Então, para a gente conseguir entender, né? Como que a gente resolve? E é uma coisa que eu confesso que eu tentei algumas coisas, depois, inclusive, da conversa do professor Calegari, e a gente tem outras questões, que aí talvez a gente possa fazer uma outra conversa. Mas, na minha visão, a gente tem que primeiro conseguir empoderar os professores que já estão. Tá. E a gente tem hoje um grupo de professores, eu penso muito em Osasco, que é onde atuo, também em São Paulo. A gente hoje tem um grupo de professores que já tem uma idade média um pouco mais avançada. Então a gente tem que renovar essa base. Isso estou pensando em 2 municípios, tá bom? Para renovar essa base, tem uma questão que assim, a gente tem que ir no ensino médio e convencer esses jovens que eles precisam se empenhar para serem melhores alunos, para que eles se tornem professores de alguma coisa. Então a gente tem que começar a convencer esses jovens para se tornar professor. E eu não estou falando professor de universidade, eu estou falando professor, de repente, de geografia, de história, de química, Uhum. de física. São as licenciaturas tradicionais. Então aqui tem uma primeira parte do problema. Isso olhando só para continuar formando pessoas no ensino médio, tá bom? Quando a gente pensa no ensino superior, a gente criou e eu sou fruto disso, tá? A gente criou um viés que, assim, o profissional mais top, ele vai ser o professor referência. Só que isso não é verdadeiro, assim. Quem teve aula em universidade estadual aqui sabe da dificuldade que a gente tem em aprender com professores que são muito exponentes, assim.
Porque às vezes o professor ele é o melhor daquilo, só que Não consegue passar o conhecimento. a dificuldade de você acessar o conhecimento desse professor é uma coisa absurda. E não quer dizer que ele não saiba, não quer dizer que ele não tenha prazer em ensinar, não quer dizer que ele não queira, mas quer dizer que falta método. Uhum. Então, entra numa outra discussão. Como a gente consegue pegar esse profissional que é super gabaritado e transformar ele em um profissional que consiga transformar o seu conhecimento em algo acessível, para que você forme outros profissionais. Sim. E aí, junto a tudo isso, né, então a gente está pensando no modelo ideal aqui, tá bom? Então, junto a essas soluções, a gente ainda tem uma terceira solução, que tem a ver com a questão anterior. E, inclusive, o Ricardo já trouxe aqui um spoiler ali no começo, quando a gente estava conversando antes dessa nossa conversa. Como que nós aproximamos a indústria, as instituições de produção de serviço e de bens de consumo desse modelo. Porque o que é um profissional, se não alguém que resolve um problema dentro de uma organização? Sim. Então, se a organização não participar disso, não vai dar certo. Então, quando eu fiz a citação ali de, puxa, a gente tem empresas, instituições de ensino, e tem o governo, e se isso não conversar, não vai dar certo, é porque tem que ser algo muito dialogado. O currículo, no final do dia, ao meu ver, tá bom? Ele é o que menos impacta. Porque como a gente tem tantas diferenças em termos geográficos, em termos de localização e de acesso, o currículo não, ele é inócuo, entende? É claro que ele serve como um bom direcionador, mas ele acaba não sendo o principal motivo. E quando você pergunta sobre algumas disciplinas novas, vamos colocar assim, eu entendo minha visão, né? E pode discordar. Eu entendo que, por exemplo, o Brasil ele ainda não está maduro para a gente poder continuar investindo no ensino superior. Eu entendo que hoje, para a maioria das atividades que a gente tem no Brasil, se a gente conseguir formar bons profissionais técnicos, a gente resolve 90% e a gente aumenta a nossa capacidade produtiva em 200%, 300%. Sim. Entende? Então, esse tipo de discussão, sem vaidade, sem ego, num olhar muito mais de produtividade, eficiência e eficácia, com certeza deixaria o ensino superior de lado, numa cadeira de produção de conhecimento, né? Ali olhando para um nível que é um nível de novos conhecimentos, inclusive, e a gente construiria uma base para que a gente tivesse muitos profissionais especializados, bons, numa visão muito técnica. Isso Perfeito. daria um outro caminho para a gente. Perfeito. Abinader, fala um pouco de IA. Eu vou começar com IA meio que paquerando com o tema que a gente tá e quem sabe a gente vai chegando mais perto ali. Por exemplo, né, a IA, ela tem algumas das facetas da IA e ela acaba substituindo, e do IoT em si, tá? Então, por isso que eu falei, vou começar leve, suave, né? Ela vem substituindo alguns profissionais, e geralmente é os profissionais, vamos chamar assim, da base, que exige menos formação para exercer aquela profissão. Então, vou botar como exemplo, aqui em São Paulo, a gente já está em alguns locais, não precisa mais do carinha ir lá olhar o relógio. Porque a gente já está transmitindo isso, já tem uma rede mesh, o roteador vai e transmite, então esse profissional some. E aí, fazendo um link com o que o próprio Felipe estava falando, então, para além da formação dos professores, a gente, e da formação de mais técnicos, que o Brasil parece que focou muito no ensino superior e deixou meio de lado essa questão técnica, o que não acontece em outros países aí fora, Sim. né? E nós estamos precisando formar esse pessoal, né? Para que eles possam ocupar, ou seja, profissões estão sumindo, estão desaparecendo, novas profissões estão surgindo, porém essas novas profissões elas exigem mais formação acadêmica ou mais formação técnica do profissional, dentre as quais a IA, né? Então vem surgindo novas profissões por conta da IA e vem desaparecendo profissões por conta da IA, tá? Então, dentro desse contexto agora que eu coloquei, né, para a gente falar um pouquinho do impacto da IA dentro do conceito geral de cidades inteligentes. Então, tem muita gente que acha que a IA é uma caixinha mágica. Então, eu vou chegar lá, como é que eu vou resolver o problema de mobilidade de São Paulo? Aí a IA vai vir, faz isso, faz aquilo. Então, conta um pouquinho pra gente aí do que
ou como é que a IA se compõe dentro das tecnologias que estão envolvidas em cidade inteligente, que envolve uma série de disciplinas de tecnologias, né, dados, como você colocou, por favor. Claro. Eu acho que a formação de IA é uma coisa que a gente está aprendendo, né? Outro dia eu até estava conversando com um colega, eu acho que tem 2 pontos aqui, né? A gente tem, assim como a questão das tecnologias de base, celular, internet, a gente ainda precisa ensinar as pessoas como usar. Eu acho que a IA tem um primeiro caminho, que é como a gente forma usuários. E aí tem uma outra linha, que é como a gente forma pessoas que desenvolvem com IA ou desenvolve a IA ou a partir da IA. Então são 2 grupos diferentes. Olhando para o que a gente tem, por exemplo, como cidades inteligentes, e até uma coisa legal, eu acho que há uma semana atrás, mais ou menos, a gente participou de um evento e o palestrante foi o Ricardo Amorim. Ele deu uma pesquisa em que todas as empresas que conseguiram, assim, combinar a aplicação da IA com o humano, elas cresceram a produtividade de uma maneira assombrosa. As empresas que só aplicaram a IA tiveram uma diminuição, aumentaram, entre aspas, a produtividade, mas tiveram uma diminuição da relação com o cliente, por exemplo. Então, olhando para o município, ao meu ver, como isso se replica, né? Hoje, eu acho que o município ele tem muitos pontos de atendimento, muitos serviços que ele gera à população. Então, talvez um primeiro caminho é como que o município presta ou disponibiliza essa tecnologia para o munícipe de uma maneira geral e como que ela mesma qualifica esse pessoal de atendimento para poder fazer o melhor uso e o melhor direcionamento, inclusive da própria IA. Então, como você disse, puxa, muitas profissões mais operacionais sumiram. De certa forma, para algumas sim, mas muitas delas se transformaram, né? Então, quando você fala, por exemplo, que o medidor, ele não precisa mais do profissional ir lá medindo, e até um trabalho que pode ser um pouco desgastante para ele, talvez esse próprio profissional ele poderia ter sido eh, formado para entender como funciona essa estrutura e a partir dessa formação. Da manutenção disso tudo. Exatamente. Porque o aparelho continua. Sim. Você mudou a tecnologia de coleta da informação, que não é mais pelo humano, é por uma máquina. Mas veja que o conhecimento de campo desse profissional ele é muito profundo. E tem, não sei se você pode citar ou não, mas, por exemplo, tem iniciativas que eu acho que são muito, muito válidas. Nós, há 2 anos atrás, fizemos uma formação para uma empresa em que a preocupação era exatamente essa: a transformação tecnológica, a falta de profissionais ou de pessoas querendo se formar para aquela profissão, um trabalho bem específico, e a empresa que vive daquilo não tinha condição mais de contratar. Qual foi a solução? Buscar uma instituição de ensino, no caso, primeiro começou pela FATEC Osasco, depois a gente levou para o Centro Paula Souza e replicou em outras unidades, mas foi fazer uma formação direcionada para uma qualificação técnica de uma profissão que estava sendo substituída ou estava passando por transformação. Eu entendo que essa é a solução para o município como um todo, entendeu, Ricardo? Perfeito. Infelizmente, estamos aí caminhando para o final. Gostaria de pedir para que vocês fizessem umas considerações finais para a gente encerrar o programa de hoje. Eu acho que só para finalizar o que vocês falaram, às vezes eu, em vez de capacitar esse profissional que já tem o conhecimento de base, né, já tem o conhecimento de campo, eu pego um profissional novo e treino ele para saber ler os dados. Então, fazer preditivo, né, fazer essa questão preditiva de saber analisar os dados e ver que isso eu economizo dinheiro, né? Se eu fizer uma análise preditiva, se eu souber ver os dados, se eu souber capacitar esse profissional, eu às vezes economizo dinheiro do que eu capacitar um profissional novo para saber ler os dados. Queria agradecer ao Felinto. Felinto é um grande amigo aí que já me ajudou até na hora de escrever o mestrado. Agradecer aí a oportunidade de trocar essa conversa rica. E é um desafio mesmo, né? A academia sempre foi um desafio e eu acho que cada vez se intensifica porque o jovem está cada vez mais ligado nisso aqui, cada vez menos interessado em aulas expositivas longas, ele se desliga, ele se desinteressa. Então, acho que é um grande desafio tanto para a gente integrar, né, academia, dados, como também deixar ele mais interessado de que educação vale a pena. Então, eu queria agradecer a oportunidade.
Eu vou deixar aqui a minha consideração no sentido que o dado, né, o pessoal brinca, já é uma frasezinha que está começando a ficar manjada, que é o ouro do futuro, né? Então, a minha consideração final é em cima disso. Então, que São Paulo e os outros municípios aqui do Brasil, que eles se preocupem em gerar quanto mais dados nós tivermos da cidade, né, aproveitando que tecnologias como o próprio IoT começaram a ficar mais acessíveis, né, tanto a nível de camada de transporte disso aí, quanto a nível do componente em si também está mais acessível, para que a gente consiga, através desses dados, trazer melhoria para o cidadão. Então, quanto mais informação a gente tiver dos diversos aspectos que permeiam a vida do munícipe, né, maior é a possibilidade de nós chegarmos em políticas públicas que gerem melhoria de bem-estar para o cidadão. Boa. Eu colocaria só uma pimenta aí, né? Porque eu acho que tem a questão da formação, tem a questão da captura dos dados. Eu acho que a gente tem que conseguir construir uma cultura de empreendedorismo no município, né? Porque eu acho que aí a gente tem muitas oportunidades para que o empreendedorismo possa trazer uma série de soluções e muitas vezes eles sentem a dor, né? Então eles conseguem, ou conseguindo resolver essa dor, eu acho que é o ideal para a gente, né? Agradeço o convite, um prazer, tá? Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Muito obrigado, eu que agradeço a você, Felinto, mas será convidado novamente em breve. Agradeço a Adriana, agradeço ao Ricardo, muito obrigado pela sua audiência, compartilhe, comente e também deixem suas sugestões, perguntas, enfim, participem. Tchau, gente, até a próxima. Obrigado.